E aí, pessoal, o carrasco do Internacional e o Grêmio, qual é essa relação? Entenda um pouco como é difícil fazer categoria de base e principalmente aproveitar jogadores no profissional. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Pois ontem o Internacional perdeu para o Ipiranga de Erechim por 3-1 lá no Colosso da Lagoa, num jogo de alguns destaques. E o principal deles chama-se Eric Samuel Correa Farias. O Eric, extrema esquerda, que azucrinou a vida do Heitor, inclusive questionando se Heitor deve ou não continuar jogando no Internacional. Fez 2 gols no segundo tempo e mostrou muita qualidade, velocidade, força pelo lado esquerdo do time do Ipiranga de Erechim, comandado por Luizinho Vieira, o Luizinho, antigo meia esquerda que teve história no Brasil de Pelotas e que circulou aí pelo futebol e agora tenta a sua carreira como treinador e mostra muita qualidade, mas esse é um outro assunto, porque o assunto desse vídeo é o Eric. Vocês sabem quem é o Eric? Eric é jogador de uma geração muito forte que o Grêmio tinha, que entre outros tinha GPR, tinha Patrick, tinha Darlan. E Eric muitas vezes na base do Grêmio atuava como lateral direito, muitas vezes como ponteiro direito. Ele teve, por exemplo, na Copa São Paulo de 2017, onde o Grêmio venceu os jogos da primeira fase, venceu bem os jogos e depois foi eliminado para o Mirassol. E esse mercado do futebol, ele precisa nos ensinar nessas horas. Por quê? Porque aos 24 anos, depois de circular por Pelotas, Glória, Avenida, Boa Esporte e tantos outros, o Eric parou no Ipiranga de Erechim. Um trabalho mais organizado, um clube que tem aí a ambição de Série C para tentar chegar a B, tá batendo na trave todos os anos, e jogou contra o Internacional. E quando joga contra o Inter ou contra o Grêmio, a vitrine se abre. E apareceu na ponta dessa vitrine um jogador rápido, forte, pelo lado esquerdo do ataque. Eu quando olhei, disse, será o mesmo Eric? Mas era o mesmo Eric. Ele atuava, como eu disse, pelo lado direito, por aqui, fez bons jogos, mas acabou dispensado. Voltou para sua terra natal, Pelotas, e circulou no futebol a partir daí. Como é difícil fazer essa transição entre o profissional e a categoria de base. Quantos iguais ao Eric o Grêmio não contratou nesse período pagando fortunas? Eu não acho que o Eric seja jogador para atuar na Série A como solução para o Grêmio. Talvez não. Agora, é preciso que a gente faça sim uma reflexão de quantos e quantos e quantos e quantos meninos o Grêmio revela todos os anos e a gente sequer sabe quem é. Eu faço um desafio. Vocês que estão aí vendo o vídeo, que vão comentar o vídeo agora, sejam sinceros. Quem conhecia o Eric no Grêmio? Quem viu ele no Grêmio? Quem sabia que ele teve contrato profissional com o Grêmio e foi liberado por deficiência técnica? Ou por excesso de contingente, muita gente para o setor? Como? Quem sabia disso? Como que a gente vê esse mercado? O Grêmio tem hoje, no time de transição, muitos jogadores sendo dispensados. Eu vou pegar um exemplo. O Vini Paulista deve buscar um rumo a partir de agora. Talvez não jogue o brasileiro de transição pelo Grêmio, porque tem mais de 20 anos, mas está no Grêmio desde menino. Desde menino. A tendência é que ele seja emprestado para um clube da Série B, talvez um clube da Série C, talvez um Ipiranga de Erechim, talvez um Caxias. Para daqui a 3 anos a gente olhar e dizer o seguinte, quem é esse menino aí? Quem é que está acabando com a carreira do Heitor e do Cuesta? Quem é que passou voando por dentro do gol do Inter? Que jogador é esse? Pois é, esse jogador o Grêmio pagou a transição, toda a categoria de base dele, ou grande parte, e agora o Grêmio não conseguiu entender que ele poderia evoluir mais tarde e dispensou. E contratou Luciano, Marinhos e tantos e tantos e tantos e tantos outros jogadores que acabaram não vingando aqui dentro, custando
fortunas. Esse é o raciocínio, esse é o ponto, e eu peguei só um exemplo aqui desse menino, só um exemplo. Eu não estou, e convenhamos, eu não tenho bola de cristal aqui para saber se ele seria jogador pro Grêmio, se não seria um jogador tipo um Léo Pereira, que também não funcionou. Posso ter essa ideia e essa linha, mas é preciso que a gente pare um pouco nessas horas para tentar entender o tamanho desse processo e como ele é difícil de se buscar uma definição e uma avaliação. Como é difícil. Não existe verdade nesse negócio. E quando tu tem isso, tu tem que ser humilde. Algo que muitas vezes passa longe dos avaliadores. Que sempre tem aquela coisa, isso não é para Grêmio. Esse aqui eu tenho igual. Esse aqui é diferente. Esse aqui. Essas verdades dos avaliadores indicam erros muitas vezes. E isso a gente precisa tentar compor. Hoje, por exemplo, na nova geração, se tem muito em cima da análise de dados, respostas que querem ser científicas, mas que não são. Que não são. A gente precisa aprender com os erros e, principalmente, entender o tamanho das divisões que esse processo carrega. Ontem, todos os gremistas vibraram com a partida do Eric em razão da derrota do Inter, mas não tem a mínima ideia de que o Eric é um dos jogadores ou um dos tantos jogadores que viveram o sonho de ser jogadores do Grêmio e que, por uma série de situações, viraram ciganos da bola, ciganos do futebol, sem nunca terem o grande conhecimento do torcedor do Grêmio. Do torcedor do Grêmio. Peguei o exemplo do Vini Paulista e outros tantos que aqui bateram e talvez não vinguem por aqui. Tem um número pequeno de jogadores que podem ser utilizados, isso a gente sabe também. Muitas vezes a gente fala, pô, vai ser jogador do Grêmio, aí o Grêmio precisaria ter 10 times para ter o número de jogadores que a gente acredita. Isso também pode ser posicionado. Mas eu fiz questão de trazer para vocês a curiosidade, como é esse funcionamento, como é difícil fazer essa avaliação. Eric é apenas mais um que brilhou num jogo, é verdade, a gente não sabe o tamanho da carreira que ele vai ter, ele que já circulou, como eu disse, por muitos lugares, sem grande destaque, mas agora a gente torce por ele, por ter essa raiz com a base do Grêmio e por ter uma carreira toda pela frente, ele que é jovem ainda, 24 anos. Esse é o ponto que a gente precisa pensar e avaliar, sobretudo quando a gente monta planos e planejamentos de futebol. O futebol, gente, é muito mais complexo do que a gente imagina. Por quê? Porque ele mexe com pessoas e nenhuma pessoa é igual a outra. Tem gente que amadurece antes, tem gente que amadurece depois e isso tem que estar na nossa mente na hora de trabalhar futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.